Saudações rubro-negras! Meu nome é Edivan Júnior e este é o Flanálise de Flamengo 2, Vasco, o nosso maior freguês, 0. Então, solta a vinheta, editor! Cobra coral, papagaio, vintém, vice rubro-negro, não tem pra ninguém. Cobra coral, papagaio, vintém, vice rubro-negro, não tem pra ninguém. Viva do Jesus do céu! Claro, antes de começar, eu vou pedir que você possa curtir esse vídeo aí embaixo, que você possa dar dislike se você não gostou e compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, grupos de Facebook. E claro, se você não for inscrito, por favor, inscreva-se. Mais uma vitória, mais 3 pontos, mais um jogo para conta que o Vasco não vence o Flamengo. Agora são 17 jogos que o Vasco não ganha do Flamengo. Não é mais freguesia, amigos, é paternidade. O Flamengo está construindo sobre um Vasco uma vantagem nesta freguesia absurda. Esses 17 jogos é a maior sequência da história entre Flamengo e Vasco. Então é uma discrepância hoje entre os dois, né? O próprio Vanderlei Luxemburgo falou que o Flamengo está disputando o campeonato, o Vasco outro. No jogo ganhamos mais 3 pontos. Menos 2 pontos em diferença para o Internacional, que empatou ontem contra o Atlético Paranaense. O Flamengo agora, novamente, só depende dele. E como um bom flamenguista, eu sei o quanto isso é ruim. É muito ruim o Flamengo depender só dele. Mas enfim, temos que confiar que esse time, de fato, a postura mudou. Isso é nítido. O time do Flamengo hoje está com mais gana, com mais vontade de vencer. O Flamengo no jogo de ontem fez muito a questão da pressão pós-perda. O Flamengo perdia a bola, vários jogadores já iam para tentar reconquistá-lo. O Flamengo no primeiro tempo foi um amasso, foi um jogo completamente superior de um contra o outro. O Vasco não jogou no primeiro tempo. O Flamengo amassou o Vasco em todos os sentidos no primeiro tempo e merecia sair com resultado no primeiro tempo, assim como saiu. Então vamos lá. Escalação, de fato, não tem o que falar, de novo o que temos de melhor, né? Falando da dupla de zaga, Gustavo Henrique e o Arão, né? Como eu sempre digo, dai a César o que é de César. Essa improvisação feita do Rogério Ceni, tirando o Arante de volante e trazendo para a zaga, deu muitíssimo certo, porque o Arão está se postando bem, né? Recuperou confiança, está sabendo se portar como zagueiro. O Gustavo Henrique melhorou sua confiança, está fazendo bons jogos. E o Arão, ele tem um diferencial que é a saída de bola com qualidade, de um volante. Então o Flamengo tem a saída de bola do Arão muitíssimo bem feita. Então essa improvisação feita pelo Rogério deu e está dando muito certo com o Arão e com o Gustavo Henrique. No primeiro tempo, o Flamengo, como eu já disse, já adiantei, o Flamengo fez pressão pós-perda e pressão no campo, pressão de marcação no campo de ataque do Vasco. Não deixava o Vasco respirar. O Vasco, quando pegava a bola, já tinha 2, 3 marcando em cima. Então a gente tinha que fazer o quê? Dar chutão. O Benítez não é um jogador... Perdão, o Cano não é um jogador alto. Então ele não... Essas bolas longas, dando chutão, ele não vai ganhar. Ele é um bom jogador, mas esse tipo de bola ele não ganha. Por quê? Ele não tem um pivô muito bom e ele não é um jogador alto. Então facilmente ele perderia a bola aérea. Foi o que acontecia. Toda vez que o Vasco dava chutão, o Flamengo recuperava a bola e ia em direção ao ataque. Fizemos isso o primeiro tempo inteiro, né? Tivemos uma grande chance com o Gabigol, ele perdeu ele e o goleiro. Tivemos um cruzamento do Bruno Henrique, por pouquíssimo o Gabigol não chega na bola. Teve uma jogadaça do Gerson e ontem o Gerson jogou muito. Torcer para que ele saiu com uma dor no tornozelo, não ser grave, que ele possa estar em campo nesses últimos 4 jogos do campeonato. O Gerson é fundamental. Só tem um jogador que na ausência do Gerson ele consegue fazer bem, que é o Thiago Maia. Mas o Thiago Maia está fora por lesão. Inclusive o Thiago Maia acho que só volta lá para março, abril, por aí. Enfim, primeiro tempo muito melhor. Até que veio o lance do pênalti, mas foi muito pênalti. Não foi pouco pênalti, foi muito pênalti em cima do Bruno Henrique. E além, ele teria que expulsar o jogador do Vasco. Era só cumprir a regra. Simples. Deu o pênalti, dá o amarelo, expulsa, pronto. Né? O Rafael Claus, que eu acho um excelente árbitro,
preferiu não expulsar, marcou o pênalti, que era óbvio marcar. Gabigol, que não erra pênalti de jeito nenhum. Eu tenho a tranquilidade quando o Gabigol vai bater, eu tenho a tranquilidade de quando o Henrique Dourado ia bater pênalti. Muito, muito, muito bem, muito calmo, muito frio. 1-0 Flamengo. Merecidíssimo o primeiro tempo acabar em vantagem para nós. E aí nós vamos para o segundo tempo, onde o Flamengo abaixou um pouco o ritmo, desceu um pouco as linhas e, claro, isso chamou o Vasco para jogar. O Vasco começou muito melhor que o Flamengo no segundo tempo, criando mais chances de gol. O Flamengo tentando jogar no contra-ataque, mas não acertava o último passe. Se o Flamengo acertasse o último passe 2 ou 3 vezes, teria feito 2, 3, 4-0 somente no contra-ataque. O Vasco teve 2 grandes chances. Foi na falta do Pikachu, numa defesaça do Neneca. Como eu já sempre digo aqui, o Neneca tem uma propensão de crescimento bizarra. Ele pode ser um goleiro absurdo. Tudo tende a crer que ele será um goleiro absurdo de bom. Então, rezemos para que ele continue nesta evolução. E a segunda chance foi do Cano, que o Cano furou. Teve um cruzamento no meio da área, o Cano sozinho, ele acabou furando. Ele pegou muito mal na bola e saiu bem bom para o Flamengo. Depois ele tirou o Gabigol, que eu não concordei. Por quê? Porque o Vasco subiu a linha de marcação. O Vasco precisava do resultado. Eu não entendi porque o Luxemburgo tirou o Benítez, mas que bom que tirou. Era o melhor time deles no momento. Mas o Vasco subiu a linha de marcação e o Flamengo teve espaço para o contra-ataque. O Gabigol ele é rápido. Ele no contra-ataque é ainda mais perigoso. Ele com o Bruno Henrique no contra-ataque é ainda mais perigoso. Ele tirou o Gabigol, tirou o Arrascaeta. O Arrascaeta para mim ontem foi o único ponto negativo do Flamengo. Para mim ele errou tudo que tentou, Arrascaeta, mas tudo mesmo. Mas está com crédito porque é um jogador absurdo de bom. Como você já sabe, eu sou fãzaço. Tirou o Arrascaeta, tirou o Gabigol e, claro, tirou o Diego. O Diego para mim já teria que ter saído no intervalo. Não porque estava mal, para mim estava fazendo mais uma excelente partida. Mas é porque tinha amarelo e o Diego às vezes ele é afobado. E o Vasco se tocou disso. Toda vez que o Diego fazia uma falta, seja ela bobo o que fosse, eles pressionavam para expulsá-lo. Então era óbvio, se o Diego ficasse até o final da partida, ele seria expulso. Para mim eu teria tirado o Diego no intervalo. Mas aguentou aí 10, 15 minutos, fez a substituição. Entrou o João Gomes, mais uma boa partida do garoto. No jogo passado eu não gostei muito dele, mas no todo é um garoto que veio e ninguém nem esperava, né? Veio da base, ele veio para substituir o Daniel Cabral, que é de fato o que a gente esperava que jogasse muita bola, mas teve um problema com os empresários, na questão da renovação com o Flamengo. Veio o João Gomes, tá dando muito conta do recado. Ele entra, eu nem fico preocupado. O moleque tem muita raça, o moleque joga muita bola e tem também propensão de crescimento. No segundo tempo, como já disse, o Flamengo tentar jogar no contra-ataque, mas não achava o último passe. E o segundo gol do Bruno Henrique foi num cobrança de escanteio, Vocês perceberam a altura que o Bruno Henrique subiu? Cara, o Bruno Henrique sobe muito alto. Ele tem uma impulsão absurda, muito alto, uma testada linda pro gol. Então, fechou 2-0. Fechamos o caixão. O Vasco já não, depois do segundo gol, não reagia mais, quase não chegou ao gol. O Flamengo também deu uma desacelerada absurda no jogo. Entrou o Michael. O Michael para mim é uma decepção total. Eu esperava de fato que o Michael fosse evoluir ainda mais no Flamengo, mas para mim é um jogador que pode negociar porque nada demais mesmo ele oferece. O Vitinho, o Flamengo ganha de 2-0, eu feliz porque o Indy estava empatando e o Vitinho me fazendo raiva. Lento, despretensioso, vocês já sabem como é que é o Vitinho, Então, de resto, o Flamengo jogou mais uma boa partida, dominou o seu adversário até quando precisava dominar, depois deu uma descansada física, porque domingo enfrenta o Red Bull Bragantino. Um jogo dificílimo. O Bragantino vem em ascensão, assim como o Flamengo, e é na casa deles, Então, e eles precisam do resultado, por quê? Porque ainda estão aspirando a Libertadores, eles não estão à toa no campeonato. Eles podem querer a Libertadores de fato. É um jogo dificílimo. Por quê? Porque o Internacional joga contra o Sport, dentro de casa. Então, é quase notório que o Inter vai ganhar do Sport. E o Flamengo precisa obrigatoriamente ganhar do Bragantino. Por quê? Porque na outra rodada é Flamengo e Corinthians dentro de casa e Internacional e Vasco fora de casa o Internacional. Então nesse jogo, por mais que o Vasco seja um time fraco tecnicamente, o Vasco também precisa da vitória. Tem uma rodada igual para os dois. E na penúltima rodada
tem Flamengo e Internacional. O Flamengo não pode deixar o Inter se desgarrar a esse ponto. Então a próxima rodada para mim é mais do que fundamental. Ela é mais difícil do que para mim o Flamengo e Corinthians. Então temos que chegar na penúltima rodada ao alcance ou já ter alcançado o Internacional. Então continuemos na torcida, temos chance de ser campeão, mas claro, sempre pés no chão, porque esse time, a gente não sabe o que pode esperar. É isso. Saudações, rubro-negras.